Se eu chegar aqui pra você agora e pedir 3 jogos de apocalipse zumbi, com certeza a franquia Resident Evil ia estar no meio, correto? Isso se não for logo a sua primeira opção. Hoje nós vamos acompanhar aqui a trajetória dessa saga tão amada e idolatrada no mundo dos games. Então, meus jovens, já peguem a pipoca, já preparam um cafezinho com leite e vamos ao vídeo contando a história da saga Resident Evil. Peço para que, se vocês gostarem do vídeo, deixem o like e comenta aqui embaixo, beleza? Até para me ajudar no engajamento do vídeo. Sério mesmo, vocês me ajudariam demais, eu peço de coração, valeu? Tamo junto. Resident Evil, ou como ele é conhecido no Japão, Biohazard, é um jogo de survival horror, que é, no caso, um gênero de terror e sobrevivência, onde o nosso objetivo é mais do que óbvio, né? Sobreviver. Ele começou a ser desenvolvido em 1993, levou 3 anos para ser lançado e hoje lança um a cada ano. Eu, sinceramente, não me importo não, cara, desde que a qualidade não caia, por mim tá de boas. O projeto no começo era proposto por Tokuro Fujiwara, mentor do mestre Shinji Mikami, que era para ser baseado no sistema de um jogo chamado Sweet Home, isso aí vocês devem estar carecas de ouvir, de onde eles tiraram vários dos elementos, como a mansão, alguns puzzles, múltiplos finais, por aí vai. Mas essa não foi a única inspiração, já que o tio Mikami citou o filme Zombie de 1979. Só que supostamente o jogo era para sair em primeira pessoa, cara. Mas durante a produção eles descobriram o jogo que hoje é pai do survival horror, chamado Alone in the Dark. Eles tiraram também desse jogo o sistema de câmera fixa, que era até melhor e mais cinematográfica, já que a ideia deles era fazer como se a gente se sentisse em um filme de terror. O primeiro jogo foi lançado em 1996. Como eu já disse, ele é chamado em Resident Evil em todos os lugares, menos no Oriente. Então, pra gente, a capa do primeiro jogo é essa. E aqui vai uma pequena curiosidade. Muita gente, incluindo eu, bate a cara na capa e diz, Chris. Porém, existem histórias que na verdade é o Richard, aquele carinha que é atacado pela cobra, né? Isso porque essa capa surgiu de uma HQ que foi lançada pela Marvel, sim, essa Marvel mesmo, em parceria com o estúdio do jogo, para contar uma história do Richard mesmo na mansão tentando contactar os Stars, pedindo resgate, cara. E eles simplesmente pegaram a capa da HQ, já que ela estava pronta, e tascaram lá, já que supostamente a capa que foi feita para o jogo tinha muito a cara do Sylvester Stallone, velho. Eles copiaram na cara dura, né? Nessa HQ também, mas é menos evidente. Só que sei lá, jovens, a versão final dele, do Richard, ele é loiro, né? O cara da capa tá igual o Chris. Eu não sei muito bem se isso é verdade não, mas tá aí a curiosidade para vocês. Então, partindo para a história, o protagonismo começa com Chris Redfield e Jill Valentine, membros de uma força-tarefa de elite conhecida como Stars. Em inglês, Stars quer dizer estrelas, então é meio que uma forma de dizer que eles são os tops dos tops, os melhores dos melhores, né? Começando por Jill Valentine. Ela faz parte do grupo sendo a especialista em arrombamento de fechaduras, inclusive ela recebe o apelido de Mestre das Destrancas por causa disso. Aqui vai uma informação que eu retirei dos livros, tá? Onde antes de ir pro exército, ela era uma ladra. Por isso, essas habilidades com a fechadura. Ela aprendeu com o pai, que queria uma outra vida para sua filha. Então ele disse para ela levar uma vida justa e deixar essa parte da sua vida de lado. Ela é bem durona já no primeiro jogo, que por sinal ela tinha 23 anos. Mas cara, na verdade todos os protagonistas, tirando o Ethan, que eu vou citar bem lá na frente, já são durões logo no primeiro dia, né? Mas a Jill tem essa justificativa para isso. Partindo então pro Chris, ele tá com seus 25 anos e é o melhor atirador da equipe, com ampla capacidade de observação e percepção, fora que é bom no combate corpo a corpo, cara, mesmo sendo mirradinho no primeiro jogo. Ele fez parte da Força Aérea Americana, mas pediu baixa da unidade, já que ele entrava em conflito com os superiores constantemente. Ele tem um senso de justiça muito forte e é incapaz de seguir ordens caso elas entrem em conflito com o seu senso. Vemos isso com mais frequência no Resident Evil 5, um pouquinho no 6. Após isso, ele foi recrutado para os Stars. E é aí que a nossa história começa, galera. Em meados de 1998, o jogo foi lançado em 96 e se passa em uma galáxia muito distante, 98. Eu não tinha nem nascido ainda, tava nem na planta. Houveram alguns acontecimentos de assassinatos misteriosos. A cidade estava sob toque de recolher e 2 adolescentes foram encontrados mortos com várias mordidas pelo corpo, justamente porque tinham violado esse toque de recolher. É então que uma unidade foi enviada para investigar. Os Stars são divididos em 2 unidades, o time Bravo e o time Alpha, sendo que a equipe Bravo perdeu contato com a base. É então que a equipe Alpha vai atrás deles. Sobrevoando a cidade, eles partem para as montanhas, onde vem uma fumaça e acham o helicóptero da equipe Bravo. Só que chegando lá, como vocês podem ver aí na intro que tá passando aí para vocês... eu esqueci de falar também,
No primeiro jogo da saga, galera, eles resolveram botar aquele climinha de terror, então vamos fazer as cenas em live action. Só que não deu muito certo, né, cara? Eu já falo um pouquinho sobre isso. Seguindo. Joseph, sabendo que tem coisa suspeita acontecendo aí e que eles podem, sei lá, cara, ser metralhados, atacados a qualquer momento, dá aquele famoso gritinho, hey, come here! Chamando geral pra ir pra lá. E logo em seguida ele acha... E logo em seguida ele acha uma mão segurando a arma, só que sem o resto do corpo. E eu quero, antes de tudo, galera, passar pra vocês só esse trecho aqui, pra vocês terem noção do que eu tô falando. Se você acha uma mão, é essa aí que seria essa reação, velho. E do nada é atacado por um cachorro com som de dinossauro. O resto da equipe corre atirando pra trás e se abriga em uma mansão. A mansão de Spencer, que estava sob comando da Umbrella. Até esse ponto da história, nós não temos informação nenhuma da Umbrella, mas pode deixar que eu vou facilitar aqui pra vocês. Ela é um conglomerado farmacêutico que, até onde se sabe, ajuda a cidade de Raycon City, cidade onde o game se passa. No caso aqui, as montanhas. E aos olhos de todos, era uma empresa que só queria o bem dos cidadãos. Mas chegando na mansão, nós vamos escolher se a gente quer seguir o caminho com o Chris ou com a Jill. No caminho do Chris, temos mais inimigos, menos puzzle, mas em compensação, o Chris aguenta muito mais dano. Já no caminho da Jill, nós temos menos inimigos e mais o que pensar para solucionar os quebra-cabeças. Fora que, como ela é a mestre das fechaduras, se no caminho do Chris tem uma porta ou uma gaveta trancada, a gente precisa de uma pequena chave para abrir. Já no da Jill, ela abre com um lockpick. É mais fácil, sabe? A gente não precisa ir à procura dessa chave. Às vezes a gente acaba não achando uma das chaves e perde o item que estaria ali dentro. Na da Jill, não. A gente já tem acesso direto. E temos uma pequena mudança que torna muito confusa a narrativa, galera. Com o Chris, assim que a gente chega na mansão, está Chris, Jill e o Wesker. Já com a Jill, a gente está com a Jill, o Barry e o Wesker. Ou seja, o Chris tá desaparecido. É pra gente ir montando na nossa cabeça e ir tentando entender a história, tá ligado? E ao longo do tempo nós vamos tendo alguns personagens pra gente bater um papo, né? No caminho do Chris, a gente tem a Rebecca Chambers. Ela é a enfermeira dos Stars e tinha sumido com o time Bravo. E no da Jill, a gente tem o Barry, que é um pai de família veterano dos Stars. E no caminho dos dois, a gente tem o Wesker, o chefe dos Stars, e personagem muito respeitado na franquia. Nós então seguimos para a sala de jantar e eis que surge ele, o carequinha com a roupa toda humilde pra gente aí, velho. O primeiro zumbi. Muito brabo. Então basicamente nós temos que descobrir o que está acontecendo na mansão, já que ela parece ser o centro de todos esses mistérios e assassinatos, no caso que estão acontecendo na cidade. Para simplificar mais ainda, eu vou contar aqui para vocês uma peça-chave do enredo. Depois de muito fuxicar por aí e resolver diversos puzzles, nós descobrimos que, na verdade, embaixo da mansão existe um laboratório. A mansão ela estava apenas servindo de fachada para ele. Lá, nós temos diversos experimentos, como os cachorros que nos atacam, os Hunters, que são uma mistura de bicho, né, com aquela garra longa, são rápidos pra caramba. Hunter em inglês quer dizer caçador, ou seja, é autoexplicativo, né? Temos os zumbis, que atacam ao decorrer do game, e um projetinho filho da mãe chamado Tyrant, que é um super zumbi praticamente, 2 metros de altura, super força, garra gigantesca que nem a do Hunter. E quem será que estava por trás de todos esses experimentos, né, meus queridos? Pois é, a Umbrella Corporation. Mas é meio estranho, né, galera? O nosso time é levado justamente para a mansão que tem os experimentos. O Chris e a Jill, em suas respectivas campanhas, eles rapidamente se ligam nisso. Aparentemente, temos um traidor no time dos Stars, que estava nos manipulando o tempo todo para chegarmos até ali. E é ninguém mais, ninguém menos do que o Wesker, um dos grandes vilões da saga Resident Evil. E o que eu acho engraçado, galera, é que a gente acha uma foto do Wesker sendo um dos pesquisadores da Umbrella, né, no meio da campanha do jogo. E não falamos nada, o personagem não fala nada, sendo que quando ele fala pra gente lá que é o traidor e começa a explicar as paradas pra gente, o nosso personagem fica tipo, mano, o quê? Como você foi fazer isso com a gente? O que aconteceu? Blá, 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 blá. Não faz sentido nenhum. Descobrimos então que o vírus que fez isso tudo é chamado de T-Vírus, ou T-Virus, levando o game mais para uma pegada científica, né, do que sobrenatural. E é aí que o Wesker solta o Tyrant pra gente ter aquela boss fight padrão e o helicóptero indo em direção ao horizonte. Mas no game, cada personagem tem 4 finais, totalizando 8. O bom, o ruim e o mais ou menos. Só que o final verdadeiro já é liberado pra gente logo no próximo jogo.
E eis então que em 1998 temos Resident Evil 2, galera, o jogo favorito de muitos. Confesso que era um dos meus favoritos também, mas aí veio o remake dele e simplesmente ganhou meu coração, galera. O jogo se passa 2 meses após o Resident Evil 1, só que dessa vez na cidade de Raccoon City. O primeiro se passava na mansão fora da cidade, né? Depois dos acontecimentos da mansão, os sobreviventes, que são Chris, Jill, Barry, Rebecca e Brad, se revoltam com a Umbrella e querem dar fim à empresa, já que ela foi responsável por tudo aquilo que estava acontecendo, não só na cidade, mas como matar grande parte dos seus parceiros. Eles resolvem então buscar provas contra a empresa. O Chris parte para um local do mundo, o Barry para outro, a Rebecca para outro, e o Brad e a Jill continuam na cidade, tentando buscar por lá mesmo algumas pistas. É importante ressaltar, galera, aqui, que o Resident Evil 3 se passa 24 horas antes do Resident Evil 2, só que ele tem um time skip, uma passagenzinha de tempo. Ele termina 24 horas depois. Então vamos lá, começando pela história. A Capcom resolveu inovar e expandir o universo um pouco, né, abandonando o live action, que foi o único motivo da crítica negativa do jogo, e criaram mais personagens, né? Começando por ele, o protagonista favorito também de muitos, o fodão dos fodões, Leon S. Kennedy. Ah, mas Daniel, qual é o seu personagem favorito? Bom, galera, infelizmente eu sou péssimo com esse tipo de coisa. Eu gosto simplesmente de todos. Chris, Leon, Claire, Jill, Pierce, Ethan. Todos eles são brabos e eu tenho um carinho muito especial por todos, tá ligado? Continuando, Leon é um policial novato em seu primeiro dia na força local, que por sinal, ele se atrasou logo no primeiro dia para ser um policial, né? Ele não é parte dos Stars, ele é da polícia, RPD. Embora os Stars tenham uma sede dentro da delegacia de polícia. E a Claire, que é uma universitária, à procura do irmão Chris, por isso Claire Redfield. E aí que tá, galera, mesmo ela sendo uma universitária, ela simplesmente dá conta de um monte de zumbi, monstros, por aí vai. A Jill era treinada, né, já que ela serviu no exército. A Claire não. Roteiro. Os dois dessa vez têm cutscenes diferentes logo no começo e ao longo do jogo, cara, já mostrando o quão grande o jogo tava pra época. Era muito comum, né, quando os jogos eram muito grandes para poder caber no CD, a gente dividir em 2, tipo Driver, né, tem CD1 e CD2. Aqui no caso era da hora porque você escolhia o CD de acordo com o personagem que você queria jogar, cara, mas isso era muito legal. Tinha fotinho da Claire na capa do Claire e tinha uma fotinha do Leon na capa do Leon. Mano, é muito maneiro. Eu tenho um sonho onde eu vou ter uma cópia desse jogo original. Mas por coincidência do destino, né, o objetivo deles era o mesmo: chegar na delegacia de polícia. Leon porque ele era um policial e a Claire para achar o Chris. Chegando na cidade, cara, o Leon dá de cara com o corpo caído na estrada e ele desce pra checar. Eu não desceria não, eu passava direto. Já a Claire está na sua moto, para abastecer. Geralmente tem uma lanchonete logo do lado, né, desses postos. Chegando lá, parece que o lugar tá vazio, então ela também vai checar, eu também passaria direto. Os dois dão de cara com alguns zumbis. O Leon meio que pegando uma emboscada por eles, ele aponta a arma e corre, e a Claire na lanchonete tenta sair pelos fundos, e ela tromba de cara com o Leon. Eles rapidamente fogem para um carro de polícia. O que eu acho engraçado é que a chave já tava dentro do carro, né? É o carro de polícia mais mal guardado da história, viu? E não é do Leon não, tá? Ele chega na cidade de caminhonete. Ambos pegam a estrada e começam a trocar essas informações que eu acabei de passar pra vocês aqui agora. No meio do caminho, o Leon dá a arma que estava na viatura pra Claire, justificando assim ela ter uma arma logo no começo do jogo, né? Eis então que do nada, um zumbi na parte de trás do carro dá um pulo, né, na nossa frente ali, fazendo o Leon derrapar um pouco com o carro. Mas como já não bastasse isso, um caminhão atrás dele chega e dá em cheio com o carro. Na intro dos dois, a gente vê esse caminhoneiro sendo mordido e ele virou um zumbi enquanto estava no volante. Mas eu quero botar a atenção de vocês para outro lugar. Esse zumbi aqui que aparece no carro é o mesmo modelo do Leon, só que infectado, né? Então de duas uma, ou a Capcom talvez pudesse ter essa mecânica da gente ser infectado, ou ela simplesmente reaproveitou o modelo do Leon e achou mesmo que ninguém fosse notar, né? Eu acredito mais nessa última. Quando o carro explode, o Leon e a Claire se separam e marcam de se encontrar na delegacia, porque sai um para cada lado e o caminhão explode, então eles não conseguem alcançar um ao outro. E é aí que a nossa gameplay começa. Depois de passar pelos becos e ruas que a cidade está um caos, a gente chega à delegacia e descobre que ela já está abandonada, cara, e a maioria dos policiais já foram mortos. O Chris havia saído para investigar a Umbrella na Europa, então é hora da gente pegar tudo que a gente precisa, meter o pé da cidade e enquanto isso a gente procura outros sobreviventes. E assim como no primeiro, galera, a gente tem alguns personagens no caminho de cada protagonista. A Claire, a gente encontra a Sherry, uma garotinha perdida na cidade.
e que a Claire resolve protegê-la custe o que custar. E Leon encontra uma outra personagem muito conhecida também, né, galera? Ada Wong, que afirma estar procurando seu namorado John. Agora, os mais atentos na gameplay do Resident Evil 1 sabem que a Ada já tinha sido citada em um dos arquivos pelo tal John. A gente encontra uma carta que ele escreve para ela, né, antes de morrer. Tanto que o login do PC dele lá era John e a senha era Ada. Um dos plots do jogo é que, na verdade, a Ada é uma espiã enviada para roubar o vírus que eles estavam produzindo, que agora é chamado de G-Vírus. Curiosidade, o primeiro nome aqui do canal se chamava G-Vírus. Uai, Daniel, então é por isso que se chamava? Pois é, meus queridos, quase não gostava do jogo, né? Ainda na delegacia, encontramos algumas provas que o chefe do Leon e dos Stars também estava sendo subornado para fazer vista grossa da Umbrella. Por isso a polícia não estava indo atrás deles. Os 5 que tinham sobrevivido na mansão, eles meio que estavam sendo ridicularizados, né, cara, no meio dos policiais ali e pelo próprio chefe de polícia. Por isso, eles agem sozinhos e vazam da cidade para obter informações em outro lugar. E nesse meio tempo aí a gente descobre, né, por meio de flashbacks, os pesquisadores da Umbrella, eles tentaram ir atrás do criador do G-Vírus, William Birkin, para roubar os frascos do vírus. Só que no meio desse tumulto, um dos soldados acaba atirando no William. E ele pega o G-Vírus e aplica em si mesmo. Já que ele ia morrer, pelo menos ele ia passar o rodo em geral. E o resto dos outros frascos acabaram quebrando e um monte de rato começa a ir lá e tascar-lhe lambida no vírus. Em poucas horas a cidade foi infectada, causando o que a gente viu aí na intro. E na intro do Resident Evil 3. Durante o desenvolvimento do jogo, galera, a gente teve uma versão conhecida como Resident Evil 1.5, que era bem diferente dessa versão lançada, tanto no cenário quanto nas mecânicas do jogo. Nem sequer a gente tinha a Claire. Era sim uma tal de Elsa Walker, uma motoqueira que vinha para Raccoon City e se deparou com esse surto zumbi. Só que é uma história bem menos interessante, né? Já que a Umbrella ela já tinha até sido fechada por causa dos experimentos ilegais. O Leon e a Elsa, eles sequer se cruzavam, mas cada um teria 2 pessoas ao invés de uma para acompanhar na aventura. No caso, o Leon teria o Marvin, que é aquele policial do início do jogo que vira o zumbi, né? Aparentemente ele iria durar um pouquinho mais, ou talvez até sobrevivesse. E Ada, que era uma pesquisadora. Enquanto a Elsa tinha a Sherry e o John. Só que o John, ele tem a mesma aparência do cara da loja de armas, então ele pode ser o carinha lá mesmo da loja de armas ou o John, né? A informação que eu tenho é que ele era o John. Ainda assim, ela é rara e hoje em dia caiu um pouco na graça dos fãs, né? Tendo uma versão até completa dela, que os fãs mesmo terminaram de fazer, já que a versão original tinha sido abandonada aos 60% concluída. O diretor do jogo considerou essa versão muito maçante, muito chata, então eles retomaram o projeto do zero, reaproveitando algumas coisas aqui e ali. Vixe, perto de alguns jogos da franquia aí, hein? Sei não, hein? E uma outra curiosidade legal é que no Resident Evil 2 Remake a gente ganhou a skin da Elsa, né? É a Claire, só que com essa roupa de motoqueira que a Elsa tinha na versão beta. Questão de jogabilidade, galera. O Resident Evil 2, eu vou comentar aqui que ele tava bem melhor do que o 1. Pegaram e melhoraram, né, a jogabilidade. Mas a questão de dificuldade, o 1 é infinitamente mais difícil. Não só por causa dos monstros, cara, porque o 2 também tem monstros difíceis, mas por causa das balas e dos saves. Era tudo muito contadinho no 1. Já no 2 e no 3 eram mais bem espalhados, digamos assim. Agora que eu falei do sistema de save, deixa eu comentar um pouquinho aqui sobre ele. Eu acho esse sistema top até nos dias de hoje. A gente tinha que pegar algumas tintas para a máquina de escrever e datilografar o save. Isso é muito maneiro, tá ligado? Porque a gente não podia salvar toda hora. Era contado. Se eu tinha 5 tintas, eu só tinha 5 saves ali, irmão. Fora que isso também contava pro rank final do jogo. A gente podia tirar rank S, A, B ou C. Mas quanto mais rápido você zerava e menos você salvava, maior o seu rank. Tem até conquista hoje em dia que você tem que zerar o jogo todo sem salvar, né? Só que esse elemento foi abandonado e acabou voltando nos jogos mais recentes. Eu nem sei porque que eles tiraram, porque era um charme da franquia. 2 charmes da franquia, tá ligado? Chegamos então em 1999, ano do meu nascimento, com Resident Evil 3 Nemesis. Como eu disse pra vocês, ele se passa 24 horas antes do 2, só que não levem o que eu vou falar agora, galera, como uma crítica negativa, tá? Mas a história do Resident Evil 3, ela é disparada a mais fraca dos clássicos jogos da franquia. Como se o jogo tivesse sido remendado, tipo, vai costurando aqui, bota isso aqui pra ficar melhorzinho aí e encher linguiça. Mas tem uma justificativa pra isso, tá, galera? Resident Evil 3 tinha que ter sido o Resident Evil Code Verônica. Só que como a Sony tinha um acordo de exclusividade, eles obrigaram a Capcom a fazer um título numerado pro Play 1.
Foi aí que eles pegaram o spin-off que estava sendo produzido, botaram a Jill no meio e jogaram como um número principal da franquia, tá ligado? Sabendo disso faz muito mais sentido as coisas, já que o Code Verônica tem mais cara de ambição e carinho por parte dos desenvolvedores. É o primeiro jogo totalmente em 3D da franquia e tem uma história mais complexa e encaixadinha, né? Fora que vem puxando diretamente do Resident Evil 2, enquanto o 3, cara, é como se fosse uma história isolada. Mas se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo só falando disso, beleza? É só comentar aí que se vocês quiserem mesmo, eu faço, ok? Mas peraí, Daniel, os Residentes antigos não eram em 3D? Não, meus jovens, na verdade aquilo era uma gambiarra. Os personagens eram em 3D, alguns objetos eram em 3D, mas o cenário, o fundo, era em 2D. Apenas desenhado para que parecesse em 3D. Mas pode falar, é uma ideia genial, velho. Embora o criador do Alone in the Dark e do próprio Resident Evil não gostassem do resultado disso, foi muito bem aceito pelos fãs da franquia, principalmente porque na época era tudo limitado, né, velho? Então pra época deu muito bom, deu super certo. Mas na história do Resident Evil 3 nós temos o seguinte: a Jill, ela resolve ficar na cidade pra procurar mais provas com a Umbrella, correto? Mas só que ela percebe que começa a dar um surto na cidade e ela tá no meio do caos, tá ligado? Então ela só resolve meter o pé, passar a marcha e ir embora da cidade. Só que nada na vida é fácil, né, galera? O Brad, assim como a Jill, ficou na cidade, mas como eles iam descobrir, eles não estavam sozinhos com os zumbis. É, galera. Nemesis estava à espreita e procurando os membros sobreviventes dos Stars. Ele pegou o Brad, embora pareça que ele tenha matado ele aí direto, no Resident Evil 2, se a gente for pra delegacia com o Leon ou com a Claire e a gente não pegar nada no meio do caminho, aparece o Brad bem na porta da delegacia. Eu acho isso muito brabo. Esses easter eggs e conexões que a Capcom faz, só safadinha, é muito legal, é muito legal. O jogo pegou tudo que deu certo no Resident Evil 1 e 2 e aprimorou. A Jill agora era capaz de bater na umbrada nos zumbis e esquivar, fora que se a gente achasse por aí algumas pólvoras, a gente usava uma maquinazinha e fazia uma munição. Isso é legalzinho também. Não tem nenhuma reviravolta milaborante ou plot, né? Mas muita gente considera ele um dos melhores da saga. E eu concordo, galera. O Resident Evil 3 Remake é legalzinho e tal, mas não pega a mesma vibe do original, velho. É totalmente diferente do Resident Evil 2, que pra mim é uma obra de arte. Dito isso, então, bora pro próximo. Em 2000 foi lançado Resident Evil Survival, ou Gun Survival. Aqui é um spin-off, onde a gente tem um gostinho de como o Resident Evil 1 poderia ter sido se ele fosse em primeira pessoa. E muitos de vocês podem nunca ter ouvido falar desse jogo aqui. Eu acho que a Capcom fez muito bem em mudar o estilo de jogo pra terceira pessoa, tá? Porque eu vou te contar. Esse jogo aqui é muito esquecível. Na trama a gente tem um tal de Ark Thompson, cara sem background nenhum, só sabemos que ele acorda em um local desconhecido, temos uma queda de helicóptero, até porque Resident Evil não é Resident Evil sem helicóptero abatido, damos meia dúzia de passos e somos atacados por um zumbi. A gente mata ele, dá uma checada e começamos a procurar por respostas, né? Tanto pro que tá acontecendo ali, quanto pro acidente do helicóptero. O estilo de jogo é naquela máquina que a gente tinha nos shoppings, tá ligado? Pra você ir andando e atirar nos bichos que aparecem na tela com sensor. Como eu disse, é bem esquecível esse jogo na real. Em 2001, tivemos 3 lançamentos do mesmo jogo. A dona Capcom tava querendo money, doleta, tá ligado? Tivemos outro spin-off chamado Resident Evil Gaiden, produzido para Game Boy Color, onde a gente tem a perspectiva de cima nas partes que a gente está andando e quando a gente entra em modo combate, vai para a primeira pessoa com um retículozinho se movendo, né? E a gente tinha que apertar um botão na hora certa para poder acertar o inimigo e atirar. É praticamente um Quick Time Event isso aí, velho. E é chato, porque é no jogo todo, tá ligado? Mas o enredo é o seguinte. A gente tem um surto em um navio com uma organização criada pelo Leon e Barry contra a Umbrella. A base ela perde contato com essa organização e o Barry é enviado lá para descobrir o paradeiro deles. Bem parecido com um tal joguinho aí que a gente conhece como Resident Evil Revelations, né? Depois de a gente descobrir que o navio tá cheio de zumbis, ele encontra uma menina órfã chamada Lúcia, que tem o poder, olha só, de sentir as armas biológicas no navio. Revelations 2. Entendem por que a dona Capcom é safada, velho? Como
o Resident Evil Gaiden não deu sucesso, eles não queriam descartar e eles simplesmente reutilizaram ela em 2 outros jogos da franquia. Eu não tô reclamando. Eu gosto do Revelations 1 e do Revelations 2. Mas que isso é uma safadeza, se é, velho. Eles só mudaram os nomes dos personagens e botaram a mesma história, incluindo o Barry que tava lá no meio também. Fora que como o Leon apareceu infectado no final do jogo, eles só precisaram falar, isso aqui é um spin-off, não acontece no canone do game e pronto, problema resolvido. Porque a gente sabe que depois veio um tal de Resident Evil 4 e o Leon tava fazendo umas coisas muito absurdas no jogo. Ele tava, né, ele virou um Power Ranger. Aí eles lavaram as mãos e disseram, é um spin-off. Chora que dói menos. Sobrou mais 2 jogos pra falar desse ano, né? Temos o Resident Evil Code Veronica, que foi lançado para PlayStation 2, GameCube e Dreamcast. Hoje ele já foi lançado para Xbox, PS3, PS4, PS5, igual o Resident Evil 4. Ele foi lançado para várias plataformas diferentes. Os protagonistas são Claire e Chris, linkando com Resident Evil 2. A história se passa 3 meses depois, né, dos acontecimentos do 2. A Claire, ela vai presa por tentar invadir uma sede da Umbrella em Paris. Só que quem capturou ela foi a Umbrella, não foram as autoridades não, tá? Quem capturou foi a Umbrella, levaram ela para uma ilha para poder tirar as informações dela lá. Só que aí temos um porém, cara. Lá ela foi tentar localizar o Chris. Como é que uma mina universitária consegue invadir uma sede de uma corporação gigantesca? Ela vai tentando entrar, ela não passava nem na roleta, velho. Fora os absurdos que ela faz na intro, né? A Claire, ela é a versão feminina do John Wick, né? Vocês sabem, é a Jonah Wicca. Aí ela chega na prisão, que é na ilha, né? Rockford, sei lá, mano. Que é na América do Sul. Em algumas horas, após ela ser presa, ela é cagona demais, né, velho? Ela ouve várias explosões ao longo da ilha. E o mesmo cara que prendeu ela na intro, solta, né? Abre a cela e solta ela. Sob a justificativa de que tá tudo um caos e ela, pelo menos, merecia a chance de tentar escapar. E é isso que ela faz. Pouco tempo depois, ela encontra um caminhão caído no meio do muro, né, que tá tudo indo pros ares, e do nada ele explode, esperou só ela passar pra explodir. E também os zumbis começaram a brotar do chão do nada, os cadáveres lá, que também esperaram só ela passar pra poder ativar, né. Ela é forçada a fugir dali, encontrando um outro prisioneiro na ilha, chamado Steve Burnside, cuja família também foi vítima da Umbrella. Os dois então se unem para fugir da ilha, resolvendo os quebra-cabeças. Mas uai, Daniel, você não falou que tinha o Chris? Pois é, o Chris ele só aparece em poucos trechos pro meio do jogo. Ele recebe um e-mail da Claire, que na verdade foi pro Leon, né? Ele só reencaminhou pro Chris, dizendo que a Umbrella tava monitorando o Chris, tá ligado? A Claire tentou alertar o Chris. Só que nessa parte aí eu buguei um pouco, sinceramente, porque a Claire não foi lá no complexo da Umbrella pra procurar o Chris, que ela falou. Se ela tinha um e-mail do Leon que ele podia mandar pro Chris, que ela só não tentou encontrar o Chris com o Neil, tá ligado? Eu acho que isso aí é muito roteiro, né? Mas, beleza. O Chris parte em busca da ilha, né? Vai salvar a irmã dele. E eis que somos apresentados ao vilão desse joguinho lindo, meus queridos, Alfred Exford. Esse aqui é memorável, jovem. Ele é doidinho de pedra, velho, doidinho. O Alfred tem uma irmã gêmea chamada Alexia. E ele é super, hiper, ultra, mega obcecado por ela. De todos os dramas que eu já vi na saga Resident Evil, eu acho que esse aqui fica em 6º lugar, viu? Revelações são feitas e quando finalmente nós vamos jogar com o Chris, logo na primeira parte nós temos quem? Fala pra mim. Ele mesmo, o Wesker. Com um visual mais maneiro do que o tio lá de cabelo de mostarda que aparece na intro live action do 1. Nós temos ele agora querendo mais poder, cara. Querendo agora roubar o T-Veronica, uma ramificação mais poderosa do T-Vírus. E é nesse jogo que a gente vê o Chris, ó, tomando uma coça. Nossa, mas uma coça tão bonita que ele tomou do Wesker, velho. Que ele mesmo se tocou, mano. Mano, eu vou tomar bomba e vou voltar trincado no próximo jogo. E é por isso que ele volta bombadão lá no 5 e no Revelation, sacaram? Foi por isso que eu falei pra vocês, o Code Veronica, embora ele seja tratado meio como um spin-off, ele tem uma história muito melhor e mais bem desenvolvida do que o 3, fora que além dele linkar com o 2 e com o 1, ele também linka com o Resident Evil 5 e o Revelation, fora que ele tem apenas 1 ano de diferença do 3, só que o hardware usado é muito mais potente, então é um projeto muito mais ambicioso do que o Resident Evil 3. No mesmo ano, eles lançaram o Gun Survival 2, Code Veronica, contando a mesma história, só que daquele estilo em primeira pessoa, tá ligado? E é aí que em 2002 nós temos o lançamento de 2 jogos só. Mas, galera, tem um poder de bater de frente com jogos atuais, galera, que eu vou te falar. É o Resident Evil 1 Remake
e o Resident Evil 0. Hoje em dia a gente já tem o remake do remake, né? Mas não tem muita diferença entre eles não, só do remake pro jogo original mesmo. É simplesmente incrível, galera. Eles pegaram exatamente a mesma história do primeiro e jogaram aqui no remake, só que com os gráficos, mano, belezinha, gostosinho de se jogar e de se assistir, com umas leves mudanças no roteiro, alguns puzzles a mais. Só que, cara, a estratégia da Capcom foi muito estranha e muito doida, porque, ó, eles simplesmente fizeram isso exclusivo pra GameCube, cara. O tio Zangado já falou e eu concordo com ele. Eu nunca tive um GameCube, eu nunca conheci ninguém que tinha GameCube e até hoje eu não conheço. Vocês tiveram alguém assim? Vocês conhecem alguém que tinha GameCube? Ou vocês têm GameCube? Não faz sentido nenhum pra mim, galera, sério. Um jogo desse ser lançado como exclusivo, mano, não entra na minha cabeça, não. Eu só fui jogar ele na época do PS3, quando lançou lá o HD Remaster, tá ligado? Quanto ao Resident Evil 0, é uma história que se passa antes do 1, né? Eles aproveitaram a onda do 1 e botaram logo 2 no bolso, tá ligado? Fizeram, vai lançar um, o pessoal vai ficar curioso, vamos lançar o 0 que a gente conta uma história antes, enche linguiça e ainda lucra com isso. A gente tem como protagonista dele a Rebecca e um novo personagem chamado Billy. Beleza, vocês se lembram que eu disse que o time Bravo foi enviado para investigar os assassinatos na montanha, né? Logo depois eles perdem contato, o time Alpha vai lá para salvar eles e desenrola toda aquela parada na mansão. Então, na verdade, o helicóptero, cara, da equipe Bravo, ele sofreu uma pane e teve que fazer um pouso forçado. Lá, quando eles pousam, eles encontram um veículo militar tombado e tem 2 corpos de policiais dilacerados lá para todo lado. E folheando a listagem dos prisioneiros, eles veem que um ex-tenente, no caso o Billy, escapou e que era um homem condenado à morte e que devia ser encontrado a qualquer custo. Eles então partem na busca dele e dane-se a outra missão, tá ligado? Depois a gente resolve isso. Só que não muito longe dali, tinha uma ferrovia com uma locomotiva cujos passageiros são atacados por sanguessugas. Mó doideira, mó doideira. Na intro aparece isso e é mó doideira. Elas param o trem e transformam todo mundo em zumbi, matam um monte também. A Rebecca, ela chega a entrar no trem e tenta investigar um pouquinho, só que ela já tem logo o primeiro contato com o zumbi aí. Logo após passar um tempinho no trem, cara, ela acha o Billy, né? E não demora muito para eles formarem uma aliança ali, até porque ela fica meio com o pé atrás de confiar em alguém que tá sentenciado à morte, correto? Só que, galera, obviamente, na verdade, o Billy foi injustiçado. Ele conta pra gente o que aconteceu logo depois de salvar a Rebecca da morte, porque, mano, um cara que foi condenado à morte por matar não sei quantas pessoas, vai lá e salva uma outra garota que tava precisando? Não faz sentido. Ele conta pra gente que, na verdade, ele tava em uma missão na África e ele e alguns soldados receberam ordem de exterminar alguns moradores locais, só que ele se recusou. Porém, na tentativa de impedir isso, ele acabou levando toda a culpa por tudo sozinho. Que mundinho merda é esse, né, time? Fazer o quê? Depois disso, é tentar sobreviver, né, meus jovens? Porque eles estão no meio do caos. Mas a mecânica desse jogo é um pouco diferente dos originais. A gente tem como controlar o Billy e a Rebecca em qualquer momento do jogo. A gente consegue trocar instantaneamente para um ou para outro. Até para resolver alguns puzzles, né? Tem um personagem do lado de cima do vagão e tem um outro personagem do lado de baixo e eles fazem coisas simultâneas para poder resolver o puzzle. O que pega aqui, cara, é que nós não temos mais os baús. Até então, todos os itens que não cabiam com a gente colocava no baú, que eram posicionados em locais estratégicos lá no jogo. E eles eram ligados, então não importava se a gente botava no baú aqui a 12 e pulava 10 cenários e pegava outro baú ali, a 12 ainda ia estar lá dentro, tá ligado? Aqui não, se você não tem espaço no inventário, ou gasta logo, ou você deixa ali e vai embora. E para finalizar o vídeo aqui, galera, eu vou puxar agora para 2005, onde foi lançado ele, meus queridos. Um jogo que mudou para sempre a história do mundo dos games. Não só pela gameplay, mas por marcar uma geração. Eu tô falando de Resident Evil 4. Esse que, se bobear, roda até em uma calculadora, velho. Ele foi lançado para inúmeras plataformas, mesmo com o criador jurando que ele ia sair apenas para GameCube. Leon está de volta e ele escolheu esse jogo aqui para poder fazer os pirocópteros mais absurdamente incríveis e mentirosos possíveis. A história é a seguinte: depois do incidente de Raccoon City, o governo, vendo o que o Leon foi capaz de fazer, chegou sedento pedindo para que trabalhasse com eles. Leon, humildemente, aceitou, né? Depois de algum tempo trabalhando com eles, o Leon se destacando, ele recebeu uma simples missão: resgatar a filha do presidente que havia sido sequestrada. Mas sozinho, sem nenhuma arma. Toma essa pistola aqui, um spray e um sonho, vai lá e salva a filha do presidente dos Estados Unidos.
Olha a moral do cara. Depois da cutscene inicial e abertura, nós simplesmente temos isso. Galera, mudança completamente insana no posicionamento da câmera. Agora nós temos o padrão estabelecido para muitos jogos, até nos dias de hoje, que surgiu aqui em Resident Evil 4. Fora que tudo, absolutamente tudo agora foi mudado. O Resident Evil 4 era um jogo de ação e aventura com alguns elementos de survival. Nosso inventário era a nossa maleta, que a gente podia guardar os objetos por um número X de quadradinhos. Cada objeto tinha um número de quadrados que eles ocupavam. Exemplo, o spray usa 2 quadradinhos, mas a pistola já usa 6, a metralhadora já usa 12. Para botar eles na maleta é só arrumar eles direitinho nos slots, mas tinha também como a gente estender esse limite da maleta, né? Comprando uma maior. A mira agora era manual e é uma coisa que eu não cheguei a comentar para vocês aqui nos outros Residentes, que, cara, eles não tinham mira. A gente apertava o botão para se posicionar para atirar, olhava mais ou menos ali para onde estava o inimigo e atirava. Aqui não, a gente tinha que mirar certinho nos bichos com o laser da arma, onde dependendo de onde você acertasse o inimigo, ele iria reagir de forma diferente. Se eu der um tiro na cara dele, ou a cabeça explode, ou eles ficam atordoados, possibilitando você a dar uma bicuda na fuça deles para poupar munição. Fora que temos um dos inimigos mais tenebrosos e memoráveis de toda a saga, Dr. Salvador. O carinha da motosserra, velho. Quando ele chegava perto de você e o Leon começava a carregar, filhote, nossa, não existia um ateu naquele momento. Outra figura que eu não posso esquecer de comentar aqui é o Mercador. Mas se tem teoria na internet tentando descobrir a verdadeira identidade dele, viu? É um cara totalmente aleatório que tá disposto não só a te vender arma, como a comprar de você também, tá ligado? Ele te deixa mais rico no jogo. É bem aleatório, mas eu tenho certeza que você já atirou nele pra ver se ele ia voltar na próxima parada, viu? Aí chegava lá, tava ele lá felizão pra te vender de novo. Fora a versão linda que a gente conhece de Resident Evil 4, ele teve outras 3 versões, que foram chamadas de Resident Evil 3.5. De uma dessas versões, galera, nasceu nada mais nada menos que Devil May Cry. E isso só me faz pensar o quanto essa versão deve ter sido viajada na maionese, tá ligado? Mas isso aqui é um assunto pra outro vídeo. Como esse daqui ficou bem mais longo do que eu achei que ficaria, eu vou dar uma parada por aqui pra gente não cansar, beleza? Mas se você quiser ver a parte 2, não se esquece aí de deixar o like aqui, comentar que quer a parte 2 pra eu saber, beleza? Eu preciso que vocês me falem que vocês querem a parte 2, se tenham gostado do vídeo, sério mesmo. Eu vou ficando por aqui, galera. Valeu, falou e até mais. Um grande abraço a todos. Valeu, galera. Falou!